Eu sei que um vídeo de homenagem agora parece meio aleatório, mas foi o que eu senti vontade de fazer. E é isso. Mesmo que eu não tenha um roteiro em mente, eu vou falar só o que o meu coração pedir pra eu falar, tá ligado? O que eu tiver vontade de falar. Esse vídeo é um vídeo de homenagem à minha melhor amiga, uma pessoa que ficou comigo por muitos anos. Quando eu falo ficar comigo, eu quero dizer, tipo, interagir todos os dias, escutar sobre os meus problemas, etc. Não só tá lá, tipo, como contato que eu tenho, só que eu nunca falo. Que é minha namorada, né? Ela apareceu sem sombra de dúvidas na hora certa. O meu ensino médio foi meio ruim em termos de amizade. Na verdade, até o meu fundamental. Eu não interagia tanto assim, mas não era por escolha minha, no caso. Eu tive que moldar bastante a minha personalidade pra as pessoas me acharem engraçado, etc., do jeito que eu sou hoje em dia. Porque eu era considerado bem chato, na verdade. E durante o meu ensino médio, que eu mudei de escola, eu estudava no fundamental e era bem de boas até. Tipo, eu não falava muito assim, não tinha amigos de verdade. Inclusive, quando você é criança, você acha que amigo é uma coisa e quando você cresce você vê que é outra coisa. Tipo, eu falo amigo de verdade mesmo. Aí, tipo, eu mudei. E aí, além de ter esse problema, eu sofri um certo bullying também. E eu não entendi exatamente por quê. As pessoas apontavam certos defeitos meus e eu achava que o problema era justamente esses defeitos, o que fez com que eu tivesse problema de autoestima também. Só que aí depois eu percebi que não era exatamente sobre isso daí. Depois eu faço um vídeo sobre bullying, mas, tipo, em resumo, foi porque quando eu me mudei pra esse ensino médio, eu tirava notas muito altas em determinadas matérias. Por exemplo, química, literatura. Matemática eu não lembro, talvez. Mas tipo, eu era um aluno que sempre fazia as atividades e etc. E aí os professores ficavam meio que jogando na cara dos outros alunos. Aí eu acho que isso fez com que eles sentissem um ódio de mim, sabe, os outros alunos. E aí sempre quando eu tentava interagir, ou ignoravam, ou tipo, começava a apontar defeito meu do nada. E isso fez com que eu ficasse meio recluso, sabe? Com baixa autoestima. E é aí que a minha namorada entra. Eu tinha amigos pela internet, mas no geral eu não tinha um contato muito próximo com as pessoas na vida real. E aí ela fez, tipo, contato, ela me observava um tempo de longe, aí ela começou a falar comigo e viramos amigos. Tipo, e eventualmente isso daí virou um namoro. Eu acho que isso daí foi muito importante, porque, tipo, ela foi a primeira pessoa que olhou para as qualidades que as pessoas apontavam, tipo, como defeituosas e aceitou, sabe? Tipo, eu não falo de aparência, no caso, eu falo de certos traços da personalidade também. Que eu acho que não é bom mencionar assim, sabe? Mas ela olhou pra essas coisas que eu achava que eram defeitos, sabe? Eu tinha vergonha daquilo e ela realmente admirou isso. E uma das coisas que eu gosto dela é que, tipo, parece que ela tem um sentimento muito puro, que é o tipo de coisa que você só acha em criança, sabe? Tipo, geralmente quando você vê em um adulto, isso daí é mais malícia. E eu gosto de ver. Eu vejo esse sentimento, só que não é nesse contexto de amor, no caso, é em outros contextos. Por exemplo, quando eu vejo um professor. Tem vários professores que são assim no YouTube. Que eles dão aula sobre um determinado assunto e você vê pela cara deles que o sentimento é genuíno, sabe? De felicidade. É a mesma coisa. Isso daí era uma coisa que eu realmente admirava e eu gostava muito. Tipo, principalmente por causa dos olhos, sabe? Tipo, os olhos dela eram muito expressivos. E realmente dava pra ver que era um sentimento de felicidade genuína e admiração genuína, sabe? Isso me deixava muito feliz. Porque eu me sentia especial. Tipo, único mesmo. E isso daí foi aumentando a minha autoestima e por isso que eu considero que é muito importante. Foi muito importante ter essa pessoa do meu lado. Só que aí, infelizmente, de uns tempos pra cá, a nossa relação foi meio que ameaçada, porque tinham coisas que eu fazia que machucava ela e tinha coisas que ela fazia que me machucava. E eu tinha aprendido no meu último relacionamento que, tipo, você tem que ser totalmente transparente com a pessoa que você namora. Porque senão o sentimento de insegurança ele vai aumentando e chega uma hora que ele se torna um fato na sua cabeça. Tipo, no começo é só uma insegurança, mas você guarda ele. E, tipo, com o tempo vira um fato. Porque o cérebro ele é muito bom em encontrar coisas que corroboram com aquilo que ele tá procurando. Por exemplo, se eu acredito em um determinado ponto, se eu acredito em uma determinada coisa e eu vejo a respeito daquele assunto, o meu cérebro só vai encontrar coisas que corroboram com aquilo que eu acredito. É assim que o cérebro funciona. Então, por exemplo, se você tem uma opinião A e o seu amigo tem uma opinião B, pra você entender a opinião B do cara, você justamente tem que tentar olhar pela perspectiva B, sabe? Porque se você tentar olhar pela perspectiva A, você só vai encontrar coisas que corroboram com a perspectiva A. É mais ou menos nesse sentido. Então é sempre bom você abrir. Mas, tipo, chegou um ponto que eu tava me afundando tanto, assim, tipo, nos meus sentimentos, que eu parei de fazer isso daí. E aí começou a ter problemas, sabe? A gente começou a brigar por causa disso daí, e teve até um conflito de uma terceira pessoa que tentou meio que prejudicar o nosso relacionamento. Que eu não vou entrar em detalhes. Mas, tipo, essa pessoa fez um dano. Porque ela meio que criou intriga entre nós dois, sabe? Mas isso não teria acontecido se eu tivesse sido completamente sincero, se eu falasse tudo de forma transparente e tentasse resolver, porque é só assim que um relacionamento funciona. Você chega na pessoa e fala assim, isso me machuca e a gente vai ter que entrar em um consenso. A pessoa faz a mesma coisa e você muda pela pessoa. Não vá achando que você pode ser do jeito que você é e aí a pessoa tem que te aceitar. Não.
Tem consenso. Não existe pessoa perfeita, totalmente perfeita pra você, ideal, sabe? Ninguém é totalmente igual a você. Então você tem que entrar em consenso. E você tem que mudar pelo bem do relacionamento, pelo bem da pessoa. E a mesma coisa vale pra pessoa. Pra dar certo. Enfim, estamos fazendo isso daí. E eu resolvi fazer esse vídeo pra demonstrar, tipo, o meu sentimento, sabe? E o meu arrependimento também. Eu quero que dê muito certo assim. E é uma pessoa que eu valorizo muito. Provavelmente é a que eu mais valorizo. Na verdade, eu tenho certeza que é a que eu mais valorizo. Que eu quero ter uma família junto. E eu planejo ter. Eu sei que parece besta, mas eu queria ter uma fazendinha junto, tá ligado? Tipo, morar fora da cidade, etc. Viver junto assim. Só eu e ela, nossos filhos, provavelmente, e alguns animaizinhos. É isso. Eu sei que você tá vendo isso e eu te amo.